tecnologia, falando sobre inovação, né, no tema inteligência da segurança. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira no nosso querido e especial programa Perda Zero, Pessoas, Processos e Produtos. É um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês um excelente momento nesta quinta-feira, que possamos compartilhar esta live, possamos compartilhar este momento e poder aprender e compartilhar o conhecimento em todo momento. Estou aqui hoje rodeado de amigos mais uma vez e com certeza vocês poderão usufruir deste momento com alegria. Com vocês então, Ozawa, vamos lá. Machado, boa noite pessoal. Estamos para mais uma quinta-feira do programa mais querido das quintas-feiras sobre prevenção de perdas, o Perda Zero. E hoje, né, um dia especial com um amigo especial, Alexandre Chaves, da C4I, que vai contribuir com a gente aí falando sobre tecnologia, falando sobre inovação, né, no tema inteligência da segurança a serviço do varejo. Hoje, a noite promete, porque vem muito conteúdo de altíssimo nível para vocês que assistem e acompanham o nosso canal. E aí, Alexandre? Eu estou, depois de toda essa gentileza sua aí, dessa introdução, eu fico muito feliz, cara. Estou super honrado. É um prazer enorme estar aqui com você, com o Carlos. Nossa, vai ser realmente uma oportunidade ímpar aí de falar, de trazer um pouco do que a gente faz e principalmente como isso tudo, né, pode servir ao varejo, né? Acho que vai ser realmente uma noite, uma quinta-feira muito especial. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza. Nos conhecemos alguns carnavais, como você mesmo, né, estava falando agora. Não podemos contar quantos, acho que nem lembramos quantos são. Não dá para contar mais. É importante que é uma amizade pessoal e profissional de longa data. E como a gente sempre fala, né, Machado, nós trazemos excelentes profissionais, mas, sobretudo, grandes amigos para essa roda de conversa, para esse, né, bate-papo especial. Sem dúvida. E eu não estive nesses carnavais, que fique muito claro, é uma história que os dois tiveram no passado, mas conheci aqui o Alexandre essa semana, quando começamos aí com os preparativos. Hoje tivemos um contato, então, Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e tenho certeza que vai abrilhantar esse programa com seu background, seu conhecimento e toda a vivência, inclusive com a experiência dos carnavais, né, Oswaldo? A todos vocês que nos acompanham, eu peço a vocês, então, dê o seu like nessa live para que nosso algoritmo possa reconhecer a importância e a relevância do tema, multiplique, né? Mande para os seus grupos WhatsApp, para os seus amigos, dê lá o seu joinha, que será muito importante para todos nós. E vamos embora, porque hoje o programa está cheio de novidades. É contigo. Alexandre, cara, já vamos para o papo, né? Para a conversa, e vamos tentar fazer com que o Machado esqueça essa história de carnavais aí, porque senão vai dar o que falar. Pois é. Quando a gente fala de inteligência, né, tudo remete aí a estratégia, inovação, né? Então, como que você traz esse tema, né, quando a gente fala de varejo? E como que se usa inteligência e como se usa inteligência da segurança, né, para servir o varejo? Né? Porque quando a gente fala aí de varejo, quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de segurança, parecem que são coisas que caminham em direções, né, meio que contrárias. Como que você consegue juntar essas três palavras, né, numa frase e fazer com que elas tenham sentido com a tua experiência, com as tuas entregas, com a tua competência? Legal. Bem, vamos lá. Eu acho que assim, cabe pontuar, Oswaldo e Carlos, que a nossa empresa, a nossa iniciativa, que hoje todos conhecem como C4I, ela nasceu de uma provocação do varejo. Tá? Apesar de hoje nós atendemos vários mercados, vários setores, a C4I, o DNA dela é 100% voltado ao varejo. Uma grande rede varejista, meados de 2015, até aquela ocasião eu era dono de uma integradora de tecnologia. Durante 2 décadas fiquei envolvido nessa camada de infraestrutura.
e já estava, confesso a vocês, com esse mundo, com esse país maravilhoso chamado Brasil, eu já estava um pouco cansado, e também por essa curiosidade que eu sempre tive na ativa de buscar e ver o que estava acontecendo fora, eu estava muito interessado em desenvolver alguma coisa que fosse completamente disruptivo e diferente. Daí nasceu, em 2015, uma conversa com um cliente, um grande varejista, que me perguntou se eu podia trocar todas as câmeras das suas unidades por câmeras mais modernas. Eu perguntei, tá, mas para que você quer trocar as câmeras? Não estão funcionando as câmeras implantadas? Ele falou, não. Aí ele começou a falar dos problemas dele e eu falei, olha, trocar a câmera você só vai ver a imagem do problema em alta definição, mas você não vai resolver o problema, né? E aí ele falou, legal, o que você recomenda? Aí, naquela ocasião eu já tinha viajado, sempre pesquisando, sempre interessado nesse universo nosso aí de tecnologia e segurança. Tinha viajado para Israel, para os Estados Unidos, para a Espanha, Argentina, estava vendo o que estava acontecendo. E aí eu despejei um caminhão de sopinhas de coisas para ele lá. Ó. Você precisa de processo, procedimento, auditoria, isso pode ser remoto, pode ter adição de tecnologia, não precisa ser dentro da empresa, pode ser remoto, porque não é o teu core. E aí disso tudo ele falou, pô, adorei tudo que você falou, né? Quem que faz isso? Eu falei, acho que não tem ninguém fazendo. Nascia naquele momento, ele falou, eu confio em você, você não quer pensar em alguma coisa? Hoje eu estou aqui como C4I, e isso tudo se deu pelo varejo. A primeira coisa que a gente viu lá atrás, estou falando de 2016, quando aquela ideia, aquela provocação virou um produto, virou um serviço. Em 2016 a gente começou a escalar isso para vários pontos no Brasil. E aí, uma das coisas que a gente viu de largada era o equipamento. A gente aprendeu de largada o seguinte: câmera de segurança para C4I nunca foi e não será câmera de segurança. Câmera, para nós, ela representa um dispositivo que capta informação. Sempre foi assim e sempre será. Então, estou te contextualizando tudo isso, Osal, para juntar aquilo que você disse. Junta as coisas. Para mim, me diz isso de uma forma sintética, né? Como é que você aproxima a segurança, a inteligência e o varejo, né? Simplesmente porque a câmera, para nós, é um equipamento que capta informação. Essa informação captada, a gente pode endereçar ela para qualquer área dentro de uma empresa. A gente pode endereçar para prevenção, a gente pode endereçar para o marketing, a gente pode endereçar para o comercial, para operações, e assim vai. Tem várias histórias super engraçadas e coisas que a gente foi vivendo ao longo do tempo. Você me conhece há bastante tempo. Nesses carnavais aí, a gente teve muitas passagens juntos. O cara já deu risada, já estou preocupado. Estou preocupado. Fala mais disso. Mas tem muita coisa, e coisas assim, bizarras. Eu, citando um pouco, dando o norte disso que eu estou falando, eu fui em grandes grupos empresariais do varejo, onde você sabe que eu sou hands-on, né, de meter a mão na massa, de estar junto do time, e aí a gente observou coisas do tipo, poxa, por que em cada canto dessa mega loja tem 4 câmeras? E aí o diretor dizendo, não, é que uma câmera quem contratou foi o marketing, essa outra câmera quem contratou foi o prevenção de perda, essa outra câmera quem contratou foi... Eu falei, não, você está de sacanagem comigo. Então, assim, olha só. E aí, sabe qual é o pior disso tudo? Eu estou contando coisas dos primórdios de 2016, mas ainda existem coisas assim aí no Brasil, afora, entendeu? Que muitas vezes a área está preocupada em resolver a sua dor, né? E aí cada um está vendo o seu centro de custo e tudo, e as coisas ficam fragmentadas e elas não se falam. Então essa história de pôr inteligência, colocar um único device que capte informação, que trate essas informações, que entenda a dor do cliente, entenda a dor de cada área, né? Transforme aquilo num KPI, transforme aquilo numa informação relevante para o negócio do cliente, é o que a gente chama de inteligência, né? É o que a gente chama realmente dessa inteligência em segurança, e é o que a gente entende que isso é extremamente aderente ao varejo, né? O varejo precisa desse tipo de
de serviço de valor agregado, e não mais só pendurar algo para você simplesmente assistir a autópsia do problema. Não funciona mais isso. Excelente. Eu queria te aproveitar até essa conexão, Alexandre, fazer uma pergunta, Claro. que inicialmente eu já ouvi a resposta, mas para ficar claro para todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. A propósito, a Caroline acabou de entrar aí na nossa live, hein? A Caroline é assídua no nosso programa desde o 01, né? E sempre traz a bebezinha, uma das filhas, tem 2 filhas. Então, seja muito bem-vinda e multiplique aí, chame os amigos aí para participarem conosco, que o tema de hoje está imperdível. Mas, conectando aí a pergunta, Alexandre, como é o cenário que você encontra? Eu quero fazer um preâmbulo um pouco antes. Sabemos que o profissional de Security Loss Prevention, ele tem que ter total domínio sobre o Risk Assessment e sobre as necessidades da sua gestão, do seu gerenciamento, seja local, regional e aqui o valha. Todavia, sabemos também que algumas áreas há essa interferência necessária, e eu digo que não deveria ser reconhecido como interferência, sim uma sinergia. Todas as áreas é importante que conheçam a necessidade do risco. Então, conectando a essa necessidade da prevenção nos negócios, considerando que chegando em algumas empresas não tem um profissional ainda habilitado com esse olhar, porque a gente já viu de tudo como tomador e como prestador, há momentos que a pessoa fala, olha, me apresenta o que você tem de melhor. Há momentos que são tão específicos, pedindo o tamanho da lente, ainda que não tenha conhecimento sobre ela e a finalidade. Coloca um canhão no lugar que é desnecessário, que poderia ser uma microcâmera, né? Então, com esse cenário, como é que você trabalha essa diversidade e a necessidade desse conhecimento de multiplicação? A gente hoje tem um cuidado, Carlos, de entender realmente o momento do negócio, o momento da empresa, né? E até entender realmente esse interlocutor, né? Quem está demandando, enfim. E a partir disso, como a gente tem muita bagagem, e essa bagagem ela vem desde os primórdios dessa história de ter entendimento da infrafísica, né? Ainda que a C4I, deixando muito claro, nós não somos integradores, nós não somos implantadores de tecnologias, nós somos um negócio diferentão de tudo, porque nós somos totalmente agnósticos, né? Nós temos muita experiência, muita bagagem no sentido de enxergar o filme completo, mas em grande parte dos nossos projetos, o que a gente faz no final do dia é pegar na mão do gestor, é pegar na mão da empresa e ajudar ele, muitas vezes, a extrair mais informações daquilo que ele já tem como legado de infraestrutura. Quando a gente fala em fazer mais, não quer dizer gastar mais, tá? Então, a gente tem um cuidado muito importante, isso tem se traduzido em resultado e sucesso para nós, graças a Deus, porque à medida que a gente tirou o peso do piano, no sentido de que, em 2017, eu tomei uma decisão na minha biografia profissional. Eu, para me dedicar integralmente à C4I, abri mão daqueles meus 20 e poucos anos como integrador, né, para me dedicar exclusivamente a ajudar as empresas a fazer mais e melhor, né, e, se possível, usando aquilo que elas já possuem, que em muitos casos é o exemplo da câmera, né? Então, a gente sabe aquela história que eu contei para vocês, aquela grande rede varejista de 2016? Ele usa a mesma câmera velha até hoje. Uau. Então, hoje, a tecnologia, ela está ajudando hoje a gente adicionar inteligência àquela imagem sem ter a necessidade de mexer nesse hardware. E aí, à medida que a gente identifica o personagem que está demandando isso, Carlos, a gente tem hoje um book de coisas que a gente já ajuda a empresa a se adequar. E vou te dizer, tem situações que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, porque às vezes o cliente, eu sempre falo, o pior cliente é aquele que não sabe o que quer, ele não sabe qual é a perda dele. Eu vou te dizer, tem situações, e aí a gente estava brincando agora há pouco, antes de entrar, né, no ar, ao vivo, né, essa história da experiência, de já ter bagagem, né, já ter muitos carnavais, né, como a gente brincou agora há pouco, é o fato de que a gente aprende a falar não com o tempo.
A gente aprende, isso daí é a maturidade que vem, né? E eu falo, a gente conquista a reputação e essa bagagem vem dando para a gente um lastro que nos dá uma condição. Então a gente hoje fica tão empoderado por ter bagagem, por ter experiência, por ter uma boa reputação, que às vezes nós temos a coragem de dizer para o cliente, você não está preparado para mim hoje. Você precisa dar um passo atrás. Você precisa trazer orientação, você precisa trazer uma consultoria, você precisa trazer um especialista para te ajudar. Você não está pronto. Você vai pendurar a câmera para quê? Você vai pôr inteligência para quê? Você não sabe o quanto você perde, você não sabe, são coisas primárias que você precisa ter. Então, essas coisas todas, a gente percebe que tem muita gente que às vezes está vendo a gente como a solução dos problemas e a gente é um pedaço de um processo, né? Que a gente, de fato, a gente agrega valor, mas muitas coisas antes precisam ser feitas. E o nosso maior ponto hoje é chegar em grandes grupos empresariais, às vezes não são pequenos, não. Que muitas vezes quem está lá está perdido, quem está lá não está entendendo ainda todas as coisas e precisa desse passo atrás, e isso quase sempre é a gente que coloca ali os pingos nos is para dizer em que momento que ele está e o que ele precisa fazer. Isso é fundamental, né, Machado? Porque antes a questão inteligência da solução vem antes com a inteligência na pessoa que vende a solução. Né? Que é o que a gente está ouvindo aqui, né? Quiçá que todos os fornecedores, os prestadores de serviço tivessem essa mesma mentalidade e essa mesma inteligência, porque você só entrega inteligência se você também for inteligente, né? E perspicaz. Então, eu fiquei curioso, né? Você falou dos primórdios de 2016, né? Há 5 anos atrás. Parece que é algo lá distante, né, Alexandre? E não é tão distante assim, né? Mas, e aí a gente olha tudo isso, mas é curioso, né? Eu fiz acho que em 2010, um pouco antes, que eu ouvi falar, eu vi na prática a questão do Analytics, né? Do Face Recognition, tá? Isso já existia, obviamente, antes, mas eu vi, né, isso. Hoje é 2021, a gente fala, né, de 11 anos depois, a gente não viu essa coisa, né, engrenar de forma sistemática. E aí vem uma pergunta aqui do Jefferson Gomes, que ele fala o seguinte: o que você acha, Alexandre, da aplicação de analytics de vídeo, né, facial, LPR? Né? Então, eu vi isso em 2010, né? A gente vê isso anda, vem, vai, vem, iniciativas governamentais, né, países tentando implantar isso, mas quando a gente traz isso para o dia a dia, para a realidade com inteligência, com a pergunta do Gomes, o que você acha dessa aplicação, né? Como que ela vem aí a complementar essa tua estratégia de entregar inteligência para o varejo? Legal, boa pergunta, viu, Jefferson? Agradeço aí realmente, porque aí a gente tem a oportunidade de dividir aqui as nossas percepções, experiências, né? Que fique claro, o nosso negócio hoje está totalmente alicerçado em uso de analytics, né? Nós temos hoje muito conhecimento nos conceitos de inteligência artificial, e aí estamos falando de conceitos de deep learning, machine, né? Coisas que muitas vezes a gente tenta entender o momento do cliente para ver o que melhor vai adequar às necessidades dele. E o que eu percebo, por já ter tido a chance dessa experiência profissional de ter sentado em cadeiras diferentes, eu vejo que hoje esse negócio não se difundiu ainda da forma que eu entendo que vai se difundir, porque tem muita conversa sobre esse assunto que está na mão do integrador, que está na mão do fabricante, com interesse de vender equipamentos, né? Então, me perdoem todos os amigos aqui do mercado, que eu adoro todos sabem disso, mas aqui é uma conversa que a gente tenta trazer visões, né? E a gente percebe que se dificulta, se complica, e as coisas estão longe disso. Hoje é muito simples fazer uso dessas tecnologias, tá? A gente até simplifica as coisas, e eu vou te dizer, às vezes a gente simplifica de uma forma que o mercado, ou às vezes aquele cliente que está ali conversando,
ele tem dificuldade de entender. E aí, muitas vezes, a gente é obrigado, a gente se vê forçado a fazer a tal da maldita POC, prova de conceito, que graças a Deus a gente tem um nível de assertividade hoje de 99,9. Porque tem situações que não tem jeito, a gente tem que dar materialidade para o gestor ver a coisa funcionando, né? E aí fica aquela situação clássica do tipo, beleza, qual é a tua dor? Poxa, eu tenho dor aqui, ali e tal. Tem uma imagem naquele local que você tem a dor? Tem uma imagem. Legal. Deixa eu ver essa imagem. E aí começa, termo de confidencialidade, LGPD, né? Para a gente poder tratar todas as coisas. A gente não faz nada que não seja integralmente dentro de norma, de lei, de regra, né? Então a gente fica totalmente subordinado às políticas da TI, do cliente. Enfim, a partir desse momento, a gente identifica que há uma imagem num local onde ele tem um potencial problema. Por que eu digo potencial problema? Sabe o que difere o monitoramento, vou chamar clássico, do monitoramento que a gente chama de inteligente? O monitoramento clássico, ele monitora pós-alarme, né? Houve um alarme, eu começo a tratar a ocorrência, a situação. No nosso caso, tudo que a gente coloca como analytics, deep learning, machine, todas essas sopinhas de letras, elas sempre vão estar ancoradas à prevenção. O que é prevenção? Eu quero prevenir o problema. Se eu tiver que atuar quando o problema aconteceu, cara, não precisa. É por isso que às vezes a gente parece um pouco arrogante quando está com o cliente, mas fala, se você quiser o mais do mesmo, não precisa da gente. A ideia é justamente ser disruptivo no sentido de que a gente tem que monitorar o teu potencial problema e não o problema, né? Então, a inteligência, ela entra, né? E aí, respondendo objetivamente a questão do Jefferson, hoje, o segredo, Jefferson, não é simplesmente comprar uma câmera que lê a placa ou que faz o reconhecimento facial. O segredo está no que você vai fazer com essa informação. Esse que é o ponto-chave. O Analytics, todas essas coisas, elas são bárbaras. Mas se você não souber o que vai fazer com essa informação, eu te aconselho, não faça nada, porque é caro. O fabricante vai querer te convencer a comprar uma câmera cara. Vai te falar que essa câmera que está aí não serve, né? E essas coisas todas, então, você precisa ter uma clareza muito nítida do que você vai fazer com a informação. E aí é que tem esse ato entre o que o fabricante está falando, entre a dor do cliente, que a C4I tem entrado hoje para ajudar o varejo e outros mercados a encontrar um ponto de equilíbrio que faça sentido. Já houveram várias situações que simplesmente a gente falou para o cliente, como eu disse há pouco, né? O cliente não está no momento ainda, não faça isso, não gaste, não invista, porque você precisa estar com essas coisas todas, precisam estar muito bem mapeadinhas para você poder falar em por inteligência. Porque se te entrega um dado e você não souber o que fazer com esse dado, um exemplo clássico, para sintetizar um pouco mais do que eu estou falando, é a história tem uma câmera do lado de fora do shopping, no acesso de estacionamento, que lê placa, né? Ou a câmera, ou o Analytics, ou a inteligência que vai fazer o OCR ali, o LPR, vai ler a placa. Beleza. O que eu posso fazer com esse dado da placa? Eu vi a placa do cliente, beleza. O que eu faço? Para que me serve esse dado, né? E aí começam coisas, por exemplo, se a gente falar em varejo, em shopping, por exemplo, a gente pode, por exemplo, extrair uma informação, essa informação eu consultar uma base de dados, né? Por exemplo, uma tabela FIP. Então, através da tabela FIP, eu posso categorizar os perfis de clientes. Então, eu tenho um cliente AAA, tem um carro acima de X mil reais, e aí eu começo a entender o seguinte, poxa, qual é a faixa de horário que esse cliente vem me visitar, né? Posso saber, por exemplo, de que região, dependendo de onde meu shopping estiver posicionado, eu posso, por exemplo, descobrir se a minha campanha de marketing está trazendo clientes de uma determinada região. Dá para fazer N coisas. E essas coisas todas que o gestor muitas vezes está míope, porque ele está olhando, né? Me perdoe o termo míope, mas muitas vezes o gestor está olhando para a câmera no sentido da segurança, no sentido de que, poxa, estou gravando, se tiver alguém reclamando do veículo, reclamando se passou um carro, eu vou lá e consulto a placa. Legal, isso é o básico, isso é o arroz com feijão. Agora, vamos dar inteligência para isso. Cara, eu posso integrar a consulta da placa no Cinesp
e gerar um alerta para dizer que um carro roubado está entrando no estacionamento da empresa? Posso, tá? Então, assim, cara, dá para fazer um monte de coisa. Dá para ir para a Lua, para Marte, para Júpiter. Dá para ir para um monte de lugar, né? Então, Alexandre, é aí que está. é importante, e até quero fazer uma ressalva aqui, fique tranquilo com a linguagem, porque aqui nós não temos o quadro tirando o crachá ainda, né? É dos nossos Ainda. colegas da Tacada de Mestre, mas aqui nós falamos com a maturidade e com respeito a todos os nossos colegas. Perguntas são inerentes às necessidades. Tem quem faça, tem culturas divergentes, tem visões diferentes, mas no final do dia todos nós estamos aqui com o objetivo de proteger as pessoas, os processos e os produtos. Ok? Eu vou te fazer uma pergunta aqui da Caroline, mas antes eu quero dar aqui os parabéns à bebezinha, que foi a nossa 01 aqui desde o primeiro programa, a Caroline Soares, ela participa conosco, como nós falamos no início, e a bebê dela amanhã fará 3 meses, a Bárbara Liz. Então, parabéns, Bárbara, que Deus te abençoe nesse seu crescimento, que a mamãe continue cada vez mais, a mamãe, o papai, a família, ensinando aí a prevenção nos caminhos que você vai trilhar. Longa vida e feliz para você. Parabéns. Então, agora eu vou fazer uma pergunta da Bárbara, ou perdão, da Bárbara. A Bárbara ainda não perguntou, por enquanto. Da Caroline. Da Caroline. Que ela quer saber qual a tecnologia, um pouco genérica essa pergunta, a gente sabe que você vai abrir aí com muita propriedade, mas qual a tecnologia que hoje você vê mais com aqueles pilares, né? Visibilidade, viabilidade financeira, tecnicamente possível, financeiramente viável e politicamente aceitável no nosso meio de e-commerce. Qual a tecnologia que você vê se destacando no e-commerce? Nossa, é uma pergunta extremamente aberta, né? Genérica, né? Quando ela diz o e-commerce, eu fico... Tem tantas coisas que estão acontecendo, né? Assim, quando a gente fala de tecnologia, não posso deixar de falar coisas que nós fazemos hoje e que tem comunicação direta com varejo e com e-commerce, que é, por exemplo, a questão do uso do WhatsApp, né? E aí você começa a usar o WhatsApp para N coisas, para meios de pagamentos e coisas do tipo. Então, eu sou suspeito em falar. Então, mas são coisas que hoje eu vejo que muitas coisas estão sendo levadas para dentro de plataformas como o WhatsApp. E isso tem impacto direto nessa história do comércio eletrônico e fazendo um pouco do que a gente faz hoje com o uso do WhatsApp. Existem coisas que os famosos bots, né, são os robôs que você coloca lá até com uma situação de conversas, né, que você acha muitas vezes que é um humano que está ali, né, interagindo com você. E, na verdade, você tem um algoritmo que está rodando ali, que está trocando ideia com você, né? E aí, evidentemente, tem algoritmos mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, e aí chegam no determinado ponto, uma pergunta, um sim ou não, que quando o algoritmo tiver dúvida do que fazer com o humano, escala isso para algum lugar, escala isso para uma central, e em muitos momentos a gente tem feito uso desse artifício para poder dar um pré-atendimento para os nossos clientes. Exemplo, eu gosto de exemplificar, viu, Carlos? Não fica bravo comigo, não. Tudo que eu vou falar, eu sempre tento trazer um exemplo para não ficar muito aberto, né? Mas a gente tem situações que hoje, a gente, através do WhatsApp, eu convido o Anderson Zawa para vir me visitar e eu faço isso dentro do WhatsApp com os botzinhos da C4, né? E aí estamos falando de tecnologia, estamos falando de plataforma, de ferramenta que de alguma forma está conectada com o e-commerce. Então, eu mando para você um invite, e nesse invite que eu mandar para você, já vai a minha política de segurança da informação, o que é que eu vou fazer com seus dados, para que a gente fique dentro da LGPD, tá? Você vai receber um convite, o Alexandre Chaves, a C4I, está convidando você para visitá-lo lá na sede da C4I, né? Nós precisamos fazer um cadastro seu, por favor, preencha aqui. E aí o robozinho vai conversando com o Anderson lá, diz, por favor, me dá seu nome e tal, tira uma selfie. Ao término do seu cadastro dentro do WhatsApp, sem ir para nenhuma outra plataforma, para algum app, para nada do tipo, ele vai, no finalzinho, ele vai ter uma flagzinha
que você vai dizer o seguinte, ele vai perguntar para você, você quer manter os seus dados cadastrados ou você quer, ao término dessa visita, dessa reunião, que seus dados sejam apagados? Você diz, não, eu quero que sejam apagados. Então, tudo bem. Então, você vai lá, na hora que você chegar no dia da visita, chegar lá, vai surgir um botão para você no WhatsApp, para você avisar, cheguei. Esse WhatsApp chega para mim, fala, o Anderson Zoll já está aí embaixo. Você pode recebê-lo agora, né? Já posso autorizar o acesso dele? Eu falo, poxa vida, eu estou terminando uma reuniãozinha aqui, avisa ele que eu vou atrasar 15 minutos, tá? O botzinho devolve para a pessoa, para o Anderson, e diz o seguinte, Anderson, o Alexandre está com um problema ali, terminando uma reunião, 15 minutinhos, mas para compensar esse transtorno, ele está te oferecendo um café na cafeteria aqui no mezanino. Você pode ir com esse QR Code, passar lá e tomar um café enquanto ele termina lá a reunião dele, ele já lhe chama. Isso o botzinho está conversando com você, certo? Passado o tempo, o botzinho pergunta de novo para mim, Alexandre, o Anderson está lá, está dando os 15 minutos, ele está autorizado a subir? Eu falo, está autorizado. A partir desse momento chega uma mensagem para você com QR dentro do WhatsApp, e a partir disso, você com QR passa pela catraca, ou, se o prédio for dotado de reconhecimento facial, até aquela tua selfie que você tirou uns dias atrás, lá pelo próprio WhatsApp, ele estaria te liberando por ali. Aí entram as políticas de segurança da própria empresa. Eu, por exemplo, na C4I, eu ou qualquer head da empresa que tenha um convidado, nós, por regra, nós descemos para apanhar o convidado lá. Então, na hora que eu aperto e digo, pode entrar, eu estou vendo que, de fato, é o Anderson Zal. E, a partir daquele momento, eu estou, de fato, liberando. E aí, qual é o bacana disso tudo? A gente acabou com... O Anderson não pegou fila, o Anderson não passou na recepção do prédio, não pegou cartão sujo, não botou o dedo sujo, não botou o dedo em alguma superfície, como o leitor de biometria, não fez nada de... O que ele fez? Usou o próprio celular como credencial para acessar um local. Então, isso é para dar um panorama do que é a tecnologia, do que é algo que tem convergência com o e-commerce, está por trás, ajudando o varejo, ajudando a segurança, ajudando a inteligência nos processos, né, e ajudando o varejo a dar celeridade para as coisas. E a partir disso daí, que eu estou dando só uns highlights aqui, você tem desdobramento para N coisas que podem ser feitas através dessa plataforma. Por que a gente fala do WhatsApp aqui? Poderia ser qualquer outra, tá? Eu não sou sócio do Mark Zuckerberg, não sou, né? Gostaria muito, ainda, mas o fato é que poderia ser qualquer uma, poderia, mas o fato é que o WhatsApp está 98%, 98% hoje utilizado pelos brasileiros. Então, poxa, faz todo sentido a gente ter toda essa tecnologia embarcada em algo que hoje, lembra a história que eu falei do cafezinho? O cara vai lá na cafeteria, receber um voucher para tomar um café de graça, come um pão de queijo, pode pagar já paga pelo WhatsApp, já tem um cartãozinho dele, né? Ele, uma semana antes da ida do meu prédio, o WhatsApp pode mandar uma mensagem para ele perguntando, você já quer antecipar teu ticket de estacionamento? Quando você chegar lá, você tem uma lavagem de graça, sabe? Coisas que podem ser automatizadas, né? Por isso que quando a gente fala em inteligência em segurança, essa inteligência eu estou pegando algo, e muitas vezes a gente não é inventor da roda, mas a gente, modéstia à parte, a gente sabe pegar a roda e fazer ela trabalhar a favor do gestor, a favor da empresa. Tem N situações relacionadas à segurança de forma bruta, essa história de consultar as pessoas hoje que estão num front de recepção, por exemplo, como é que ela evidencia que de fato o Anderson é o Anderson? Elas não tem como evidenciar. A tecnologia pode fazer isso. Eu posso consultar hoje numa base que há integrações com bases públicas de informações. Eu não preciso... E aí as pessoas fazem uma confusão danada de reconhecimento facial com LGPD. Uma coisa eu identifico que tem uma pessoa, né, e vou confrontar se aquele dado, aquele documento que o Anderson está apresentando, se de fato é dele. Ou se ele de fato é aquela pessoa que está no documento. Essa história de cara crachá, a gente faz com tecnologia. Você não precisa ter um humano tentando ver se o RG que está ali é um RG
que de fato é válido ou não é fraudado, né? Essas coisas todas a gente pode fazer com que a tecnologia, de forma muito rápida, faça essa análise, e muito antes do camarada estar chegando lá, já tem uma equipe aguardando ele para um cafezinho. Então, são coisas que podem ser trabalhadas e usadas aí. Queria só fazer um comentário, Alexandre. Essa identificação positiva, que inclusive é um quesito de auditoria para os processos e uma auditoria internacional, o Ozawa passou grande parte da vida dele em auditoria, sabe disso. Então, a identificação positiva ela é fundamental, que no passado fazia cara e crachá, né? Que era necessário. Eu gosto muito da definição do professor Cortella, quando ele diz: faça o que você pode na condição que você tem, até que você tenha uma condição melhor ainda para fazer melhor. Parece dualidade, mas no passado era cara crachá. Hoje, os recursos tecnológicos. Agora, dentro desse cenário, o que é fascinante é saber que essa tecnologia ela contribui para a organização, para a corporação ou para as cooperativas agrícolas e tudo mais, por uma série de quesitos e áreas. Por exemplo, fala-se muito hoje do ESG, né? O ESG a gente já trabalhava lá atrás com outro nome, né? O compliance a gente já trabalhava lá atrás com outro nome, era a política, né, de conduta, código de conduta, já se tinha. Hoje o ESG é o vigente. E veja que o ESG, nesse controle de ambiente, controle de qualidade, controle sanitário, e se a gente for numerar aqui as áreas de marketing, de vendas, jurídico, investigação das nossas áreas específicas, quanto que a gente pode agregar às áreas com tecnologias como esta. Então, a empresa ganha no conceito em geral e as áreas têm que saber, né? Porque às vezes fala, vai por controle, vai por câmera, vai por sensor de presença, vai por... Nossa, essa turma de segurança só faz investimento alto, só que é para toda a organização. Isso é importante, ter uma visão como a sua aqui de negócio, para poder esclarecer aos nossos ouvintes, aqueles que ainda não têm essa profundidade. Legal. Não, incrível, né? E você colocou um ponto que você foi falando. Eu quero tomar esse café só para ver como é que é. Que entra numa questão de customer, né? De CX, né? De customer experience, incrível, né? Que você, como um prestador de serviço, está trazendo um customer experience que não existe, né? E usando essa inteligência. Então, muito legal. Aí agora eu fiquei pensando aqui. Como essa inteligência, e aí pegando o gancho de um dos 3 eixos que a gente traz aqui, pessoas, processos e produtos, como que a inteligência, usando todos os... Eu gostei que você traz case, que você traz exemplo. Que exemplo que você pode trazer voltado a produto, né? Usando essa inteligência, e aí difere qual ramo do varejo, enfim, mas que ajude a perda zero, né? Levar a perda zero dentro do ponto de vista de produto. O que você traz aí de exemplo ou de inteligência aí que possa ser aplicada, Alexandre? Eu acho que é uma coisa simples, Ozawa, que a gente fala e faz isso daí quase que diariamente, muitas vezes sem inventar a roda, né? Isso são coisas básicas que existem à disposição de qualquer gestor, que é fazer o uso dessa câmera que já está lá. Eu falo que já houve investimento, já teve um CAPEX em algum momento, já houve, né? Está lá, equipamento. Não precisa trocar, não precisa fazer nada, precisa pôr inteligência. Inteligência a gente põe na imagem. Por isso que essa história de ser agnóstico, de não ter o peso do piano de ser integrador, de defender uma bandeira, uma marca, né? O que a gente entende, e quando eu falo de produto, entenda o que eu quero dizer, é que o produto da C4I, enquanto empresa, é adicionar inteligência a esse legado de equipamentos que o mercado já possui. A partir desse momento, quando a gente fala em adicionar inteligência a essa imagem, eu estou diretamente impactando o gestor a melhorar toda a cadeia dele para N coisas. De novo, a gente tem o olhar da câmera sempre muito voltado para a segurança, mas é impressionante a quantidade de coisas que é possível extrair de informação e é possível da gente treinar o algoritmo para poder interpretar comportamentos.
Sim. Quando você leva esse tipo de coisa para dentro, isso vira uma ferramenta extremamente poderosa para o gestor, né? Então, essa história de comportamento, hoje a gente treina o algoritmo para ele aprender, a gente diz para ele o que não é bom. Sabe aquela história, às vezes eu até brinco com os gestores, eu falo, quando você sai da sua sala aqui e você vai dar aquela girada na empresa e você diz, tira o pé daí, cuidado, não sei o que lá, né? Essas coisas todas a gente treina a câmera. Então, a gente treina a imagem para que a imagem seja capaz de aprender com a tua percepção do que é bom e do que não é, e a partir disso dali traz uma massa de informações que faz com que as coisas efetivamente gerem um volume de respostas que você começa a culturar todo o seu todo o seu ambiente ali, e as pessoas passam a terem um entendimento de que, de fato, a câmera não é bobinha e está gravando só o problema. Ela, de fato, está ajudando o gestor a acompanhar tudo. N situações. E sabe como situações como essa, Anderson, que você está falando sobre produto e tudo, muitas vezes, é por isso que eu falo, a gente tem hoje uma cultura, eu não gosto de ficar falando sempre nós, a gente e tal, mas o fato é que aquela história, de novo, do tempo, da bagagem, lá, eu às vezes começo as reuniões dizendo que meu pai me ensinou por que nós temos duas orelhas e uma boca, certo? Então, em muitos casos, a conversa toda, a temática é a gente ouvir as dores, ouvir os problemas, ouvir as dificuldades, ouvir os desafios. E a partir disso, a gente diz como é que a tecnologia pode resolver, pode ajudar, pode agregar. E quase sempre, tudo que a gente faz é sempre no racional de ROI, né? De como é que eu adiciono valor, como é que eu agrego valor e como é que eu ajudo o cliente a me pagar no jogo, né? Que esse é um entendimento que eu falo para o mercado de um modo geral, para os integradores, para os amigos integradores que eu tenho um relacionamento há tanto tempo, trabalhei tanto tempo nesse setor. Falo, hoje em dia, não basta você ter uma ideia legal, uma tecnologia legal. Se você não levar para o gestor já uma receita do bolo de como aquilo pode ser absorvido e como aquilo pode, de fato, ajudar ele, né, a alavancar a área dele, a alavancar a carreira dele, o trabalho e tudo mais, você não vai conseguir convencer ele a fazer qualquer tipo de defesa. Então, esse é uma... Eu não sei se eu fui genérico demais Não, foi ótimo. na explicação, e aí tem uma coisa que eu até ia, quando você falou de falar de produto, né? Não dá para falar de produto sem falar de pessoas. Não dá. Não dá para falar de prevenção, não dá para falar de nada sem pessoas. Perfeito. Você sabe que eu vivo hoje uma situação e eu gosto de aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para falar e deixar isso claro para todos. Às vezes a gente fala, toda essa tecnologia que a C4I está aprontando aí, ela está cortando emprego das pessoas. Tá? São coisas que a gente escuta. E, na verdade é justamente o contrário. Por que o contrário, né? Porque a gente entende que o ativo mais valioso que pode existir é o ser humano. E, às vezes, eu fico frustrado, eu fico triste quando eu vejo pessoas fazendo atividades que não é um recurso muito divino, né? Um recurso de Deus ali, está fazendo coisas muito primárias que podem ser automatizadas. Então, o que a tecnologia puder fazer para automatizar, deve ser automatizado. Aquelas pessoas, elas precisam ter a oportunidade de serem desenvolvidas, de estudarem, sabe? De se tornarem seres humanos melhores. Esse tem que ser o nosso papel, sabe? Ajudar essas pessoas a se desenvolver, ajudar essas pessoas a ser seres humanos melhores. Esse é o grande mantra, é o que me motiva, é o que eu carrego e é o que eu realmente faço com alegria. Eu gosto de pessoas, lido com pessoas. A nossa empresa, a gente fala de tecnologia, mas no final, o que faz a diferença são as pessoas. E sempre será.
essa história do automatizado, do algoritmo, tudo isso é muito bacana, mas na minha cabeça, na minha visão, isso tudo tá virando commodity, tá? Por quê? Porque tem o indiano, tem vários cantos do mundo, você tem pessoas ali com tecnologia, você consegue contratar desenvolvedores e ter ideias e criar coisas. Eu falo que o criar coisas, ter ideias e criar coisas é só um pedaço pequeno de quem consegue entregar, né? De quem consegue realizar. Porque o realizar que é o grande ativo do negócio, e quem realiza são as pessoas, né? Então, assim, o que faz a diferença no final do dia são as pessoas. Isso daí é algo que a gente fala com clareza, porque a gente gosta de deixar claro que a gente não está aqui para suprimir carreira de ninguém, trabalho de ninguém, e sim fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e não fiquem sendo usadas para coisas que podem ser automatizadas. Incrível. E esse é um discurso que você sempre teve, né, Alexandre? Em todas as nossas conversas, esse discurso humanizado do Alexandre sempre foi presente, né? E é isso que faz a diferença na tua entrega do negócio. Sim, por isso que eu fiz questão de ressaltar. Sempre esteve, então, a visão humanizada torna a tecnologia humanizada e deixa ela ser uma solução, né? E não realmente algo que vem para retirar ou substituir, não, ela complementa e possibilita outras opções. Cara, incrível. Fala, Machado. Bom, eu vou deixar para você, porque eu sei que você tem um comentário muito especial aí pela participação do Jefferson Goles, né, que está aí ativo com as suas participações. Inclusive, meu amigo, eu estou pensando assim, cada vez que tiver uma participação dessa, a gente vai soltar uma campainha, uma sirene aqui na live, porque isso tem virado uma frequência, ok? Vamos ver isso aí. Aquelas buzinas, assim, ó. Isso aí. Mas antes disso, eu quero fazer aqui, vou juntar aqui duas perguntas, duas participações. O Eduardo Jacome, muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Ele conecta aí dois cenários, né? Primeiro, os gestores estão sendo treinados para essa recepção desse nível, high level de tecnologia, e aí, obviamente, a gente tem uma percepção, eu vou fazer o comentário, o nosso convidado responde, e ele faz uma outra pergunta: é possível a perda zero sem inclusão total, de integração total do pessoal, integração das áreas, né? Você já parcialmente já respondeu. Então, a integração das áreas, se perda zero, que para alguns é uma visão utópica, mas se depende daquilo que você olha. Se nós falarmos a sua vida está em jogo, é perda zero. Não vamos negociar. Não queremos que você perca meia vida, então é perda zero. Nos números, muitas vezes tem uma perda aceitável ou avaliada. Então, como você vê essa integração das áreas e se os gestores estão preparados? Então, Eduardo, vamos procurar responder da melhor forma pela sua participação. Muito obrigado, ok? Ozawa, depois você faz o comentário do Jefferson. Bem, pessoal. Bem, Eduardo, obrigado também pelas duas provocações aí. O que acontece hoje, a primeira sobre a questão dos gestores, o quanto os gestores estão preparados ali, o que acontece é que tem situações que nascem na alta gestão, né? A alta gestão, ela precisa ter clareza nisso, e às vezes eu percebo que o gestor aqui embaixo, muitas vezes, ele às vezes vê tudo isso que a gente está falando aqui. Para tudo. Eu vou ter que parar tudo agora. A gente não tem a buzina ainda, mas nesse momento, Jefferson Goles faz mais uma contribuição para o Perda Zero. Mais uma contribuição. Já tinha feito uma, faz mais uma e coloca aqui. Olha aqui, Alexandre. Para ajudar a integrar o buzzer na live, acho que a C4 me faz. Tem um cara bom lá, chamado Alexandre. Nossa senhora, depois dessa... Pessoal, eu tive que antecipar e tive que fazer esse auê, porque, ó... Nossa, que legal, meu. Fico muito feliz. Obrigado. Aí, muito feliz mesmo. Volta para ti. A pressão só aumenta. Agora, cara, agora o suorzinho aqui, ó. Eu vi que deu aquele sorriso, desceu aquele... Pois é, meu. Vamos lá, cara. Assim, respondendo, o que eu percebo é que o gestor, ele muitas vezes vê tudo isso que a gente está aqui falando
ele acha isso tudo incrível, mas às vezes ele foge da briga. Ele foge da oportunidade de comprar a briga com o diretor, com o head dele, com o CEO da empresa, sabe? Para assumir o protagonismo da transformação. Ele perde a chance. Então, eu vou dizer o que eu tenho encontrado. A maior parte são gestores que estão acostumados a fazer as mesmas coisas há 20, há 10, há 20, há 30 anos. E eles veem tudo isso como algo muito legal, muito bacana, mas eles não compram a briga. Eles não compram. Tá? Aqui vai uma resposta com ar de recado para que o mercado acorde, para que os gestores assumam protagonismo. Sabe o que me deixa triste? Às vezes, a gente está ali conversando com o gestor, né? Tá ali conversando, apresentando, todo mundo acha bacana. Muitas vezes o processo não caminha. E aí, o que acontece? Às vezes eu estou num assunto nada a ver, viajando com a minha família, né? Ou em algum compromisso de final de semana, eu encontro um gestor, um head, um CEO de uma empresa. Ele fala: o que você faz da vida? Né? Ah, faz aí, adiciona inteligência. Ah, tá. E para o varejo? Eu não querendo falar de trabalho. Ah, a gente faz umas coisinhas aí. Ah, para quem? Ah, porra, mas você nunca foi lá na... Não, a gente até já foi, mas... E aí, as coisas, é você ser convocado para uma reunião depois e você tá na sala do presidente do negócio e o presidente do negócio... Como é que esse assunto não andou aqui ainda? E aí, muita gente começa a ligar e aí você vê todas aquelas pessoas que eram para ter assumido o protagonismo serem chamadas. É uma situação muito desagradável. Muito desagradável. Sabe por quê? Porque é mais... Dá trabalho mudar. A transformação dói. E a maior parte E aí tem essa questão do ser humano. Eu não vou falar do gestor, mas o ser humano é acomodado. O ser humano ele foge da briga. E eu vou te falar, eu não tenho encontrado gestores que compram briga. E os que compram briga ganham pontos. Esses que assumem, que pegam a coisa no chifre e falam: meu, vem aqui, vamos fazer, esses são os protagonistas e a gente pode ver eles se destacando no mercado. E aí eu, com certeza, estou diante de dois aqui na minha frente. Mas sendo muito honesto com vocês, quantos são? São poucos em relação ao número que está aí. São poucos que abrem mão do seu conforto, da sua família, que estão com um programa, que estão compartilhando conhecimento, que estão fazendo, que estão querendo transformar, que dão espaço para o Alexandre vir aqui falar um pouco do que está fazendo de novo, de diferente, né? Então, assim, essas coisas todas, para mim, elas têm um significado muito importante. As pessoas que estão acompanhando a audiência, que estão interessadas em acompanhar, em aprender ou em ouvir algo, de repente até com algo diferente do que elas estavam pensando, né? Mas que elas estão abertas a ouvir para tirar as conclusões dela, porque a gente fala aqui, mas no final do dia as pessoas que estão lá ouvindo, a nossa audiência, são soberanas em achar se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? Então, o que eu vejo disso tudo é que os gestores, respondendo objetivamente agora, a maior parte dos gestores, eles precisam assumir o protagonismo, eles precisam começar a comprar briga com seus gestores, a levar coisas novas, não esperar o head, não esperar o CEO da empresa provocar a empresa inteira e fazer andar. Eu acho que tem muitas coisas acontecendo, de tecnologias, de coisas diferentes. A nossa maior barreira hoje, quando alguém me pergunta, recentemente um fundo veio nos abordar, eu quero levar a C4I para outros cantos do mundo, beleza. E aí, uma das perguntas lá, eu me lembro, porque foi uma reunião que me marcou, né? E aí, uma das coisas que eu, com certeza é um sonho, né? Ver todo esse projeto, ver tudo isso impactando o maior número possível aí. Essa história do qual era a minha maior barreira de entrada. É o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, lá. 30 anos os negros fazendo a mesma coisa. E aí, muitas vezes, assim, a vontade que eu tenho em algumas reuniões, quando hoje eu
eu falo que lá na C4 eu sou o pior de todos, tá? Eu sou o pior de todos. O pessoal lá, os meus heads, o meu time, a minha tropa de choque, os caras são fera. Os caras são muito fera. O Alexandre é o mais fraquinho de todos. Mas quando eles me convidam e me levam juntos para alguma reunião, às vezes eu tenho vontade de dar um choque elétrico ali no personagem para falar, cara, aproveita aqui, vamos movimentar. Às vezes eu vejo até que as desculpas são aquelas desculpas que o cara já dá para si mesmo há anos. E não muda, e segue fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho que assim, tem espaço para mudar, e se ele não mudar, outro virá e mudará por ele. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente brincou há pouco, o Ozawa falou, pô, você falou com certo saudosismo de 2016, mas 2016 foi 5 anos atrás e tal. As coisas estão numa dinâmica hoje brutal, elas estão acontecendo, é nítido, né? O que a gente viu nos últimos 5 anos, a gente vai ver muito mais transformação nos próximos 2, e assim a coisa está indo, né? E é incrível, Alexandre, como empresas, nesses últimos 1 ano e 8 meses, 2 anos, muitas nasceram e muitas morreram de maneira abrupta, né? Pelo fenômeno que vivemos aí, e que a gente, cada vez mais, a gente quer falar menos da novo momento, pandemia, porque isso, para muitos foi sucesso e para muitos foi fracasso. E nós temos que procurar fazer o nosso melhor. Alexandre, estamos entrando num momento muito especial que o Anderson vai conduzir daqui a pouquinho, mas eu quero só fazer um comentário a você com esse alinhamento que você colocou. Nós que somos formadores de opinião, tomadores de serviço, vivemos na praia, e aquela linguagem da maturidade e caminhando mais tempo de estrada, né, nos permite dizer que esta vivência tem feito a diferença. O legado, a história tem sido escrita, né? Você fez comentários muito sábios e falando sobre pessoas que se posicionam. Eu, particularmente, nunca gostei de pessoas que ficavam em cima do muro, em nenhuma posição, em nenhum escalão, nem para cima, nem do meu lado, nem embaixo. Tem que se posicionar, né? E isso, obviamente, necessita de uma ousadia, nem sempre vai agradar a todo mundo, mas, de novo, com todo respeito e conteúdo, deve se posicionar. É um grande atributo de um líder, ok? Então, nesse mesmo parecer, nós vamos entrar aqui no nosso momento. Qual é o momento, Ozawa? Momento jogo rápido. É isso aí, jogo rápido, é contigo. Momento jogo rápido, aquele momento que também, ó, estou vendo aí que está um suor, ficou mais, né, embranqueceu. Alexandre Chaves, em uma frase ou uma palavra. Difícil isso, hein? Um desafio. Ver a C4 globalizada. Perfeito. Aí tem que vir a conquista, né? Qual a conquista que você visualiza? E eu fiz uma inversão aqui de propósito para fazer a pegadinha, né, Ozawa? Porque senão fica um roteiro. Você tem aí, qual a conquista que você almeja? Eu acho que, bem, é uma resposta de uma frase, né? Fique à vontade. Fique à vontade. Fazer o mundo mais seguro. Eu acho que esse é uma conquista, é algo que a gente hoje persegue, é o que nos motiva. Alexandre Chaves, um sonho. Ver esse nosso mercado de segurança, de fato, preventivo. Legal. E aí vem a nossa última pergunta, não menos importante. Um legado que você quer deixar na história, Alexandre? Eu acho que tudo isso que eu falei, na verdade, sintetiza bem, mas eu acho que, resumindo em uma palavra, é reputação. A reputação de fazer o certo, se guiar pelo certo, sabe? Eu brinco e falo para as pessoas na minha empresa e na minha família e com todos, eu falei, na dúvida, faz o certo. Faz o certo, se guia pelo certo, faz o certo, seja honesto, né? Faça o bem, faça, sabe? Esse tipo de conduta e postura é o que eu entendo que é o legado, né, que a gente quer deixar aí para todo mundo.
E, Alexandre, até quebrando o protocolo, eu tenho que comentar, né, Osal? Não poderia ser diferente. Com Esse certeza. legado já está deixado aqui, com a sua interpretação, com sua postura, seu senso humanitário. E eu quero fazer um comentário de uma convidada aqui, de uma ouvinte muito especial, Aline Machado, a minha esposa, meu amor, está aqui te acompanhando. E ela está dizendo aqui, olha, Alexandre, parabéns, parabéns, Alexandre, que visão humanista. Espero que muitos profissionais se inspirem em seu modo de pensar. Todos ganham, perda zero, 100%. Então, você vê que o espírito aqui é 24/7, né? A esposa acompanhou a história, tantos momentos, querendo ou não, a gente comenta o que acontece no dia a dia. Então, parabéns aí, receba da Aline para você. Muito obrigado, Aline. Fico muito contente aí com a tua manifestação. Evidentemente, eu estou com um chapéu aqui profissional, né? Eu entendo que a temática aqui é totalmente profissional, mas aqui eu também quebro o protocolo do programa para falar que o ativo mais valioso que nós temos é a nossa família, né? Em 2019, quanto tempo eu tenho ainda ou já acabou? Tempo é seu, vamos lá. Legal. Tempo é seu, meu amigo. 2019, a gente decidiu acelerar o atendimento a residências de alto padrão, e eu cheguei à conclusão que para fazer isso eu precisava me mudar do meu apartamento confortável para uma casa de rua, e decidi fazer isso aqui no Morumbi. Então eu saí do meu apartamento e vim para uma casa de rua no Morumbi para ser usuário daquilo que eu pregava e prego, certo? E aí, engraçado que logo umas semanas depois que a gente tinha acabado de se mudar para uma casa, a minha esposa até então ouvia falar das histórias da C4I, mas a gente começou a ser usuário daquilo que a gente prega, né? E aí um belo dia ligaram para ela perguntando se ela estava esperando visita. A C4I ligou para ela e falou: Dona Marisa, tudo bom aqui da operação? Está esperando alguma visita? Ela falou: não estou esperando, ninguém tocou interfone ainda. Nossa, que conversa estranha essa. Ele falou: não, tudo bem, tranquilo. É porque tem um carro na frente da sua casa. A gente não sabe quem é a pessoa, então, por favor, não saia da sua casa. Nós já estamos consultando a placa do veículo. O Alfa, o guarda da rua, já foi acionado. Nós estamos acompanhando para saber se não é alguém mal intencionado estudando ou aguardando abordagem. Então, começou ali um momento que ela entendeu naquela hora o que era o trabalho da C4I e virou a nossa embaixadora. Hoje, de forma muito automática, ela acaba falando também com as amigas e fala da família. E aí foi engraçado porque essa história que eu estou relatando para vocês, algumas semanas depois que aconteceu, e são histórias reais, né? Nós fechamos com um banco, e eu me lembro que eu cobrei do meu head comercial por que o contrato do banco não tinha chego ainda. E aí era um banco de dono ainda, e aí o meu head falou: olha, o CEO da empresa falou que a C4I convenceu o banco de ir para o modelo da C4I, mas o dono do banco ele quer conhecer você e quer vir aqui pessoalmente. Aí, tá bom, vamos lá. Passado alguns dias, chegou o meu xará, o Alexandre, na porta lá, meio que com o envelope embaixo do braço, né, do tipo: você convenceu a todos lá no meu banco, agora eu quero que você me convença. E foi engraçado porque a primeira coisa que me veio à mente foi falar da minha família, e eu, de forma muito automática, eu falei para ele: Alexandre, aí contei para ele, ó, eu faz 3 semanas que eu me mudei para uma casa de rua no Morumbi para ser usuário daquilo que eu prego. O bem mais valioso da minha vida, quem vai cuidar é a nossa empresa. E a gente vai cuidar do seu banco como eles cuidam da minha família. Nesse momento, ele tirou literalmente envelope debaixo do braço, botou na mesa e falou: beleza, eu confio em você, vamos em frente. Virou um baita cliente, hoje nós estamos fazendo vários negócios, está super feliz, e a gente tem essa satisfação de ter clientes
que quando entram, não saem, e graças a Deus a gente vem se perpetuando, crescendo, criando relações e fazendo mais coisas. Eu gosto de fazer esse parênteses porque isso tudo que ancora a gente, né? O Carlos, o Anderson, com certeza tem pessoas na retaguarda, essas esposas maravilhosas, que ajudam a gente, que muitas vezes aí, eu tenho a minha, é pequenininha, mas é brava pra caramba. Já teve casos do tipo que eu chegar lá de coisa, ela literalmente tapa na cara e fala, ó, chega de mimimi, volta lá e resolve, né? Então, tem situações de passar a mão para fazer carinho, tem horas para te jogar e te impulsionar, de te fazer aí realmente todos os dias ir para a guerra, e isso com certeza a gente só faz por conta do alicerce da família que nós temos aí na nossa retaguarda, viu? Então, aqui era um capítulo que eu queria falar, porque nós, sem a família ali na retaguarda, a gente não é nada, cara. É isso aí. Alexandre, somos gratos por você confiar na gente em trazer essa vivência sua, e que só corrobora o que a Aline colocou, o que o Machado falou e que eu reforço agora, que além de excelente profissional que se mostrou aqui, né, diante de todas as colocações, de todas as ideias, eu anotei um monte de coisa aqui, cara. Aquela da placa do carro está aqui anotada. Mas só reforço que você é um ser humano fora de série, ímpar, né? E que eu tenho, né? E agora o Machado também tem orgulho de dizer que é meu amigo, né? Além de tudo isso, é um cara que é meu amigo, né? E que a gente teve o prazer de, né, compartilhar desses minutos, né, que sempre passam rápido, né, Machado? Sempre passam rápido. E que pena que mais pessoas não estão assistindo, mas vão assistir futuramente. E aí eu faço um link rapidinho com o que o Eduardo Giacomo colocou aqui. Ele falou, poxa, até o momento estamos em 18 pessoas aqui. Onde está o pessoal de prevenção de perdas, de segurança, incluindo os gestores? Onde está essa turma? Que pena, perderam uma aula magnífica hoje aqui. Perderam. Né? Mas, então, com isso, né, Osal? O pessoal vai comentar, porque essa live vai ficar gravada no YouTube. Continue compartilhando, multiplicando, para que na próxima não perca. Quinta-feira a gente está aí, né? E qual é o programa que está aí quinta-feira, Osal? Caramba! Quinta-feira aquele programa que você fala que é o melhor programa de Perda Zero às quintas-feiras, 20 horas. O programa mais querido de prevenção de perdas das quintas-feiras, o Perda Zero. Alexandre, de novo, muito obrigado pela tua presença. Foram momentos assim ímpares, seja, né, da tua contribuição profissional, a tua contribuição pessoal e as coisas quando você falou, a gente falou isso no backstage, né, que quando você gosta, quando você tem paixão, quando você tem tesão naquilo que você faz, as coisas, não existe trabalho, né, as coisas se misturam, e a sua fala, a sua atitude, né, trouxe isso para a gente. Agradeço de coração ter atendido o nosso convite, aceito o nosso convite, esperamos que você volte em outras oportunidades, né, porque, olha, o pessoal tem perguntas que a gente não respondeu, né, que estão lá no chat, depois você pode entrar e fazer contato direto com as pessoas, e, né, deixa depois, né, nas suas considerações finais, como que as pessoas podem falar com você, como elas podem entrar em contato com você, né, para poder aí conhecer essa pessoa incrível que você é, né, e poder aí fazer coisas muito legais, levando inteligência para os negócios delas. Agradeço aí você, Osawa, o Carlos aí, nossa, é uma honra, muito feliz de ter dividido. Eu, de novo, com a tecnologia, vai deixar esse conteúdo disponível, né, para as pessoas que não puderam participar. Então, a gente espera ter contribuído de alguma forma, né, e principalmente tocado as pessoas, né. Eu falo que o que de fato é interessante é as chances que a gente tem de tocar as pessoas, né, para fazer com que elas reflitam e de alguma forma levem, né, o conhecimento para contribuir, para poder compartilhar com outras pessoas e assim fazer uma cadeia do bem aí para a gente de fato impactar o nosso mundo, né, e todo o nosso ecossistema. Eu agradeço demais aí, Carlos, mais uma vez, Osawa, meu amigo, vamos
Estou aqui à disposição de vocês para o que precisar, sempre. Muito bem. Ozawa, mais algum comentário seu? Eu sei que... Olha, não, eu veio um insight aqui, enquanto o Alexandre estava falando, que tem lá o momento o sem crachá, né? Que o pessoal... E do jeito que o Alexandre falou aqui, me veio um insight, depois a gente vai discutir isso fora, né? Momento tapa na cara, porque o que o Alexandre fez aqui agora, né? Foi um tapa na cara, né? Um choque de realidade incrível, que a gente depois discute. A gente pode ter uns momentos tapa na cara em alguns programas, e Alexandre, sim, né? Você vê isso acontecer nos próximos episódios, saiba que foi você que inspirou esse momento aqui no programa. Com certeza, fico feliz com isso. Legal. Maravilha. Alexandre, como eu disse, não te conhecia, tive uma honra e um prazer conhecê-lo. Meu irmão, estamos conectados. Aquele café nós vamos tomar pessoalmente aí em breve. Vai ser uma honra, vai ser um prazer. Estamos à disposição. Inovação, tecnologia é full time, então você já é convidado para um próximo momento voltar aqui com um tema pontual para a gente falar e agregar a nossa área. Ok? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, todos muito especiais. Eu acabei de comentar aqui que aqui nós nos divertimos e amamos o que fazemos, né? Pode sentir isso, essa é a mais pura realidade nessa sala. Ninguém vem aqui para fazer algo que é obrigatório, vem aqui de coração para poder compartilhar com vocês, se divertir. Termina a quinta-feira, né, Ozawa? A gente já fica, poxa vida, mais uma semana, mas na próxima quinta-feira estaremos aqui vivenciando momentos especiais, tem convidados fantásticos. Só vou dar aqui um pouquinho da informação, porque será surpresa. Já tem uma fila, já tem uma linha de profissionais, de mulheres valentes na área de segurança e loss prevention. Fizemos contatos com algumas, já temos 2 agendadas no mês. Nós vamos ter que mudar o mês, né? O mês da mulher, porque terá aí uma sequência de profissionais mulheres aí da área. Tá? Então, parabéns a vocês. Já agradeço as que eu conversei pessoalmente, Ozawa conversou. Nós teremos vocês aqui para agregar valor a este conteúdo, porque esse é o nosso ideal. E por falar nisso, quero fazer um comentário. A todos vocês, profissionais, homens, mulheres, pais, mães, maridos, mamães que dedicam as suas vidas para trabalhar, para proteger a vida, proteger o patrimônio, proteger um legado, né? Então, vocês se dedicam aí 24/7, quando saem das suas casas. Sabemos que muitos viram a madrugada nas operações. Então, homens e mulheres valentes que estão sempre dispostos a fazer o melhor. Parabéns a vocês. Obrigado por estar conosco aqui e queremos encontrá-los na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu irmão Ozawa, muito obrigado por mais uma noite. Alexandre, e que todos fiquem na paz e até uma próxima semana. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.